Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre a contestação moral religiosa e educação pública, sobre os germes do feminismo. Bora lá? Conforme se percebe na exposição das ideias centrais de seu texto, a preocupação principal de Mary dizia respeito à restrição da educação formal feminina. Influenciada pelos ideais iluministas, mas sem abdicar totalmente do discurso cristão, dado o contexto moral do período, inicialmente a autora busca convencer os leitores, note bem, de que a libertação feminina poderia ser benéfica para a formação de uma cristã e de uma esposa mais virtuosa. Ela escreveu: "Na luta pelos direitos da mulher, meu principal argumento baseia-se neste simples princípio. Se a mulher não for preparada pela educação para se tornar a companheira do homem, ela interromperá o progresso do conhecimento e da virtude. Pois a verdade deve ser comum a todos ou será ineficaz no que diz respeito à sua influência na conduta geral. Como se pode esperar de uma mulher que ela colabore se nem ao menos sabe por que deve ser virtuosa? A não ser que a liberdade fortaleça sua razão, até que ela compreenda seu dever e veja de que maneira ele está associado ao seu bem real. Se as crianças têm de ser educadas para entender o verdadeiro princípio do patriotismo, suas mães devem ser patriotas", segundo a Mary Wollstonecraft, na sua obra Reivindicação dos Direitos da Mulher, na página 18. Na abertura do livro que leva este trecho, encontramos o que Mary chama de sua primeira dedicatória dirigida a um homem de espírito capaz de entender as suas queixas. Quem é ele? Um revolucionário jacobino anticlerical? Não. Trata-se do bispo de Autun, de quem Mary Wollstonecraft declara ter lido com grande prazer as considerações sobre direito e política. Nessa mesma carta dedicatória, não bastando o fato de explicitar o apoio encontrado entre os religiosos, Wollstonecraft escandaliza ainda mais as feministas atuais ao criticar o comportamento masculinizado que algumas mulheres de seu tempo viviam adotando e afirmar que as mulheres jamais serão totalmente independentes dos homens. É importante lembrar que as primeiras mulheres que conseguiram vez e voz para manifestarem-se publicamente sobre as queixas femininas o fizeram sob a tutela e proteção dos religiosos cristãos, tanto na França do século XVIII quanto na América do século XIX. Apesar das opções de sua vida privada demonstrarem pouco respeito pelos preceitos cristãos. Veremos adiante quais são essas escolhas privadas e mais detalhes sobre a biografia da escritora. Mary obrigava-se a trabalhar próxima aos clérigos e religiosos. O movimento abolicionista, a abolição do comércio de escravos no Império Britânico em 1807, foi influenciada pela pressão desse movimento. Abordo mais detalhadamente a importância do movimento anti-escravagista na segunda etapa do movimento feminista, do qual Mary participava via partido da ação de 22 religiosos ingleses em 1787. Essa solidariedade quase obrigatória entre esses dois movimentos era consequência da pouca abertura dos demais setores a essas discussões femininas. Iluminista e ideísta, mais anarquista do que republicana, mais republicana do que monarquista, Wollstonecraft causava mais escândalo entre a nobreza e a alta burguesia do que entre os religiosos, sempre sensíveis ao drama humano, diferentemente do que o Estado é capaz de ser. Aliás, o espírito revolucionário e esquerdista não teve nenhuma pequena parcela da empatia que os religiosos, também a dos grupos religiosos que surgiram as primeiras sufragetas americanas. No início da primeira onda, que começa no século XIX, veremos as lideranças femininas se formarem em meio a grupos religiosos como os Quakers. O movimento Quaker permitiu uma liberdade de expressão feminina muito mais abrangente do que qualquer outro grupo religioso social da época. Tinham pela verdadeira dignidade feminina. Não é segredo que Robespierre mandou executar aquela que hoje é considerada uma das primeiras feministas da história, a Marie Gouze, mais conhecida como Olympe de Gouges. Escreveu a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã em 1791. Sua publicação pretendia demonstrar que a Revolução Francesa não era tão revolucionária quanto deveria ser, uma vez que ignorava a condição das mulheres. Os jacobinos consideraram uma afronta e a autora foi guilhotinada. Eu já falei sobre isso em outros vídeos aqui, Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, babies, e até a próxima.